Boa noite, meu nome é Pedro, sou aluno do curso de Mecatrônica Industrial e da disciplina de Eletrônica de Potência do professor Edilson. E juntamente com a minha equipe eu quero falar sobre os capacitores. O tema de capacitor que nós pesquisamos sobre alguns dos capacitores utilizados e algumas formas de suas aplicações, por exemplo, o capacitor de eletrolítico, capacitor cerâmico, né, capacitor de filme e também capacitor de filme polipropileno metalizado de dupla face e o capacitor de filme de propileno metalizado. Eu quero falar especificamente sobre este capacitor de filme de propileno metalizado, que é um capacitor de filme, né, e é chamado de capacitor PP, né, ou polipropileno, por causa deste polímero, né, que é o polipropileno, que ele utiliza como material de elétrico. Algumas de suas aplicações, né, eles estão amplamente disponíveis em muitas fontes e são ideais para muitas aplicações. Embora existam algumas limitações que precisam ser observadas, mesmo ele sendo usado, né, em várias aplicações, ele tem algumas limitações que quando a gente for usar ele precisa a gente observar as limitações. E uma das primeiras aplicações, né, que eu vou esclarecer é sobre a tolerância. Eles são frequentemente usados onde são necessários altos graus de tolerância, ou seja, eles possuem uma tolerância muito baixa, né, e são muito precisos. Na faixa mais ou menos de 1%, né, tolerância de 1%. Então são bem precisos esses capacitores em relação à tolerância. Então eles são usados onde requer muita uma tolerância bem exata, né, bem precisa. Então eles necessitam de alto grau de tolerância. Sobre a estabilidade, esses capacitores eles exibem muito pouco mudança de capacitância com o tempo. Isso é bom, né, porque varia muito pouco, e a tensão aplicada varia dependendo do tempo e da tensão, eles varia pouco, né. São ideais para a aplicação que é necessário um nível estável de capacitância. Pode-se verificar que o coeficiente de temperatura é baixo, negativo e praticamente linear. Então é a forma como ele se comporta, né? O coeficiente de temperatura é baixo e praticamente linear, ou seja, não há muitas variações, né, durante a sua aplicação. Ou seja, é um capacitor bastante instável. Eles possuem também baixo resistência em série equivalente, que é o ESR, e também a maioria dos tipos tem um baixo nível de indutância, né? Também é bom, dependendo da aplicação. Os capacitores que são utilizados desses modelos, eles são disponíveis, né, apenas os componentes com chumbo, né, deste material aqui, que é o capacitor de polipropileno. Versão de montagem de superfície não estão disponíveis e várias formas de capacitor de cerâmicos são mais amplamente utilizados. Então eles estão disponíveis só como componente com chumbo, né? As faixas de capacitâncias deles, eles estão disponíveis em uma faixa de valores, e esses valores normalmente são disponíveis em cerca de 100 pico, né, 100 pico Faraday até 100 nanofarad e mais. Ou seja, eles possuem esses valores de capacitância, nessas faixas de capacitância, uma faixa grande, né, de 100 pico até 10 nano, né, faixa muito grande. Também eles são capazes de suportar altas tensões
até mesmo capacitores pequenos são vistos com tensões operacionais até de 630 volts, e muitos a gente pode encontrar até mesmo 1000 volts, né, 1 kV. E às vezes até um capacitor pequeno, né, ele suporta uma alta tensão, né? 630 volts é bem comum a gente ver. E também tem versões que suportam 100 volts, ou seja, eles têm uma faixa de tensão também bem elevada, né? Suporta altas tensões. Aí tem uma faixa grande, né? Opera de 100, 630, 1000 volts. Então é uma faixa bem grande, né? De tensão, né? Suporta altas tensões. Questão da temperatura, eles podem operar até 100 graus, né, graus Celsius, 105 nessa faixa, né, de temperatura, né. Mas é sempre bom a gente lembrar que essa questão tem que levar muito em relação ao projeto, né, a especificação, porque nesse caso a gente tem que consultar a especificação de cada componente específico, né? Não pode levar muito ao ponto da faixa que ele suporta. Todas as vezes que a gente for utilizar um componente, a gente tem que consultar a especificação do fabricante, né? Para ver qual é a temperatura, a tensão que ele recomenda. Então nesse caso eles se sobressaem, né? Eles operam bem, né? Temperaturas altas, mas em relação aos níveis de temperatura tem que ser consultado, né? No manual do fabricante, nas normas, nas notas de aplicações, para que o projeto possa funcionar de acordo com o que a gente projetou, de acordo com o que a gente planejou. Então é necessário a gente observar e consultar cada componente, né? O manual do fabricante, cada componente, o datasheet de cada componente em específico. A gente não pode desprezar isso. Os capacitores de polipropileno, né, ou de filme, embora disponível apenas em versões com chumbo, eles são amplamente utilizados. Aí algumas de suas aplicações, né, aplicações de circuito de alta potência e alta tensão, né, CA, corrente alternada, circuito com alto nível de corrente de pico, né, são muito utilizados. Circuito ressonante de alta frequência, do mesmo jeito, né, circuito de alta frequência estão muito utilizados. Circuito de alta frequência, circuito de temporalização de precisão, né, que são muito precisos, tem uma faixa de precisão muito precisa eles, então são muito utilizados também para isso. Até mesmo em sistema de lastro de iluminação, também são utilizados. Comutação de fontes de alimentação, isso aqui é algumas das aplicações, né, que eles podem ser utilizados, né, são utilizados. Então a gente vê que há uma abrangência, né, de utilização, de aplicações desse capacitor. Também pode ser usado em circuito de amostragem de retenção, aplicativos de áudios, onde muitas pessoas dizem que eles oferecem melhor desempenho, né? E no caso desse desempenho eles oferecem bem melhor de condição para uma melhor qualidade do som, né? Muitos afirmam que eles proporcionam isso, né, em relação a sistemas de sons, né, de áudio. Circuito de descarga de pulso de alta frequência, né? Também são utilizados esses capacitores. Circuito de armazenamento de energia, por causa da sua alta resistência, né? Eles permitem baixos níveis de autodescarga. Então são utilizados também em circuito de armazenamento de energia.
Os capacitores, como já havia falado, né, estão disponíveis em muitas aplicações, e o capacitor de chumbo é o que é o mais usado, né? Isso limita o seu uso a um baixo volume de aplicativos especializados. Como eu disse, para cada projeto, né, tem que ver as aplicações que eles são aplicados, os níveis de tensões que a gente precisa, a temperatura que ele vai trabalhar, as tensões que a gente vai operar com eles. Então é um capacitor que é bem abrangente, né, em relação ao seu uso, e dependendo do projeto que a gente precisa, ele é muito útil, né? Então tem várias aplicações para este capacitor, né, que é o capacitor de filme polipropileno, capacitor de filme polipropileno. Então é isso, apenas um breve resumo sobre este capacitor e algumas de suas características e aplicações que a gente utiliza no dia a dia.